Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest, e estou aqui para falar do resultado dos nossos fundos em setembro de 2018. O primeiro mês foi marcado pelas incertezas em relação às eleições no Brasil, pela recuperação de Argentina e Turquia, que eram fontes grandes de turbulência para os mercados emergentes, e para indicadores dos Estados Unidos que mostram que a inflação continua sob controle, mas que o Fed deve continuar promovendo altas de juros de maneira a trazer os juros de 2 anos para um patamar um pouco mais elevado. Isso se refletiu em alta das Treasuries, que tiveram repercussões internacionais. O mundo continua crescendo bastante, mas puxado muito mais pelos Estados Unidos. O crescimento na Europa decepciona um pouco, embora estável, e a China continua tomando medidas para tentar recuperar a sua economia. Portanto, continuamos vendo um mundo onde o diferencial de crescimento dos Estados Unidos para os outros continua crescendo, e isso deve sugerir um dólar forte ao longo do tempo. Apesar disso tudo, houve uma grande recuperação dos ativos no Brasil. O real se valorizou 2% em relação ao dólar, a Bolsa de Valores teve uma alta o Ibovespa de 3,48% e as Treasuries se mantiveram acima de 3%. Por que isso? Talvez porque os ativos estavam muito desalavancados pela própria recuperação que eu mencionei de Argentina e Turquia, que começaram a tomar algumas medidas corretas para enfrentar seus problemas, e por outro lado, por uma menor indefinição no final do mês de setembro em relação ao panorama eleitoral. Nossos fundos tiveram, em geral, boa performance. Os fundos de ações, o destaque foi o Azequest Ações FICFIA, até mesmo porque a alta da Bolsa em setembro foi puxada pelo preço de commodities e o fundo, por suas características, tinha uma posição importante tanto em Vale quanto em Petro. O fundo acumula 10,68% no ano, contra apenas 3,85% do Ibovespa. O Azequest Small Mid Caps, por sua característica, já não tinha uma posição importante em commodities. O fundo não pode ter as 10 principais ações do índice IBX, mas o fundo continua indo muito bem em relação ao benchmark, se valorizando 0,12% no ano, enquanto o índice Small cai 10,24%, portanto, uma alta performance de 10,4%. Acreditamos que com o final das eleições e se confirmando um ambiente mais favorável a risco, um ambiente mais positivo, com um novo governo que faça reformas, certamente nesse fundo nós vamos ver esse grupo de empresas de média capitalização se valorizando bastante. O Azequest Top também teve um bom desempenho, 0,90% no mês, acumulando 11,16% no ano, uma alta performance de 8% em relação ao IBX. Os nossos fundos long short tiveram, por uma decisão nossa de tomar pouco risco no mês, em função mesmo das incertezas eleitorais, ficar com os fundos mais defensivos. Acabamos tendo um desempenho positivo, mas abaixo do CDI, porém, no ano o Azequest Total Return acumula 170% do CDI e o nosso veículo hoje, que permanece aberto, que é o Equity Hedge, 130% do CDI. Desempenhos muito consistentes ao longo do tempo. Na estratégia macro, nós tivemos resultado ligeiramente negativo, estávamos com baixo risco, com muito mais risco alocado offshore do que no Brasil, também em função das eleições, e as apostas principais era, na verdade, um flattening da curva de juros americana. Um bull flattening, com os juros de 2 anos, nós esperamos que suba mais, se aproximando mais do juro de 10 anos. E também comprados em S&P e vendidos na Bolsa Europeia e também na Bolsa Chinesa. O Max acumula 160% do CDI no ano e o Azequest Multi 120% do CDI. Por fim, em crédito, nós também tivemos bom desempenho. O Azequest Lute cumprindo seu papel, rodando ligeiramente acima do CDI, e o Azequest Altro com destaques para o carrego dos FDICs e também das debêntures em CDI. O fechamento de prêmio desses papéis levou a excelente retorno do fundo de 115% do CDI no mês, acumulando 116% do CDI no ano. Nos fundos de arbitragem, nós também tivemos bom desempenho. O Azequest Termo
deu 114 do CDI, acumulando 109% do CDI no ano. Lembrando que esse é o fundo que está aberto e onde nós temos aí capacidade para captar. E o Azequest Legan Low Vol acumulando 105% do CDI no ano. Estamos agora, no mês de outubro, olhando para o segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. O mercado mostra otimismo. Bolsonaro sai do primeiro turno com muito bom momentum, com uma diferença importante de votos, e tudo nos leva a crer que ele tem hoje uma vantagem importante, com boas chances de ser eleito. O mercado aguarda sinalizações de ambos os lados em relação a comprometimento com reformas, em relação à equipe, mas nós já vemos ao longo do mês aí um posicionamento mais favorável e um bom desempenho dos ativos, o que nos ajudou nesses primeiros dias de outubro a ter uma excelente performance em todas as nossas estratégias. Até o mês que vem, muito obrigado, um abraço.